quadro muito querido de todos está de volta. O Alemanizando Responde volta hoje com a gente respondendo e não vocês, como no último. Vamos voltar ao normal falando sobre um assunto que, na verdade, gostamos muito. Não. Deixa eu ter que gravar de novo, acho que deve ter ficado com som de mordidas. Tudo voltou ao normal e nós temos aqui muitas perguntas sobre transporte, né? Transporte público, estradas, esse tipo de coisa. Tanto é que dividimos em dois vídeos. E o vídeo de hoje vai ser sobre transporte público, mais especialmente sobre Berlim. E aí o próximo vídeo com o resto das perguntas vai sair provavelmente amanhã. E vale lembrar que esse vídeo aqui e todos os nossos outros vídeos são basicamente a nossa vivência, né? A nossa experiência vivendo aqui em Berlim pelos últimos 100 anos. Toda vez eu falo 100 anos, por que eu falo 100 anos? Vampiros. Vivendo em Berlim nos últimos 6 anos aqui na região central da cidade, né? Lembrando sempre que não é a verdade absoluta, é simplesmente uma verdade, a nossa. E a primeira questão é uma pergunta conjunta aqui do Pedro e do Gabriel, né? Os dois tiveram uma dúvida a respeito da baldeação, né? Das trocas entre os transportes. Então, por exemplo, tu tá andando de metrô, aí tu precisa trocar para pegar um tram ou para pegar um ônibus, né? Eles gostariam de saber se precisa comprar outro ticket, se precisa pagar mais de uma vez, esse tipo de coisa, né? E para simplificar então a vida de vocês, na verdade, aqui o sistema é integrado. Vai pagar apenas um ticket, né? Então, se tu tá indo do ponto A até o ponto B, não importa quantos transportes tu precisa para chegar até o ponto B, ele estará incluso. Daí tem que validar o ticket, né? Daí vai estar escrito ali onde tu comprou e qual é o horário, e se tu for fiscalizado, o fiscal consegue saber se tu tá indo pro lugar certo, né? Uhum. Não adianta comprar o ticket e depois voltar e tal, isso não pode usar pra voltar, é só pra ir. Não tem migué não, os caras eles vão saber. Eles percebem. Em Berlim, por exemplo, a gente tem o trem de longa distância, a gente tem o metrô, a gente tem ônibus, tem bonde e tem também algumas linhas de balsa. Uhum. E com o ticket tu pode usar todos esses, né? Por exemplo, a gente tem o ticket anual e com o ticket anual a gente consegue passar, se a gente quiser brincar de passar o dia inteiro passeando pra lá e pra cá, trocando de transporte e tal, a gente pode. Não tem nenhum custo extra. Aqui está o meu cartãozinho, né? E quando tu tem o ticket mensal ou anual, tem algumas outras vantagens também. E todos os dias depois das 8 da noite e também nos fins de semana, tu pode levar alguém contigo, né? Um convidado. Então já aí fica aí uma dica, né? Uma dica quente aí do Alemanizando. Lembrando que a gente tá falando de Berlim. Eu não sei como é no resto da Alemanha com os tickets anuais, se tem esse desconto aí. É verdade. Tem que dar uma pesquisada. Aí a próxima pergunta é de The Primo. E essa pessoa quer saber se os transportes públicos aqui em Berlim são tão cheios como São Paulo e no Japão, por exemplo. Eu acho que a gente tem mais experiência no Japão que em São Paulo. A gente visitou São Paulo poucas vezes, né? Sei apenas por fama. E mesmo no Japão a gente conseguiu evitar a hora do rush, né? Que é aquela hora que é tão cheio. Tem até as cenas dos guardinhas da estação empurrando as pessoas, né, pra dentro pra ser bem lata de sardinha. E felizmente a gente nunca chegou nem perto disso aqui em Berlim, né? O máximo que acontece nesse sentido é quando a gente tá saindo de um show gigante, né? Saindo do Rammstein, né? Vai estar bem mais cheio, ou de um jogo de futebol, esse tipo de coisa também. No dia a dia fica cheio, às vezes não tem onde sentar, mas não é aquela coisa de ficar assim, sabe? Eu nunca passei por isso em nada aqui em Berlim. Claro que quem pega, sei lá, o M41 às 6 da tarde vai discordar da gente, mas a gente não lida com o M41, né? Então, assim, eu evito com uma peste. Já lidamos, tanto é que evitamos. Fica muito cheio. Inclusive, a gente vive postando aí no Instagram fotos da gente no metrô vazio e as pessoas ficam encapifadas. E nem é tão tarde assim. Eu acho que realmente o ônibus deve ser o que mais enche, pensando bem, porque a gente anda tanto de trem e que a gente tá sempre bem confortável, assim. Mas eu, por exemplo, já passei muito mais trabalho em ônibus de Porto Alegre, por exemplo, que tem bem menos gente aqui em Berlim, que eu tinha que sair com claustrofobia, sem conseguir respirar dentro do ônibus, porque tinha uma perna na minha cabeça, um braço aqui e tal. Nunca aconteceu nada nem parecido com isso. E o Murilo, ele tem uma pergunta mais histórica. Se Berlim sempre foi conhecida por ter um sistema eficiente de transporte público, e como era o transporte em Berlim na primeira metade do século XX? Bom, aqui eu não sei se Berlim sempre foi conhecida, né? Se sempre foi referência por transporte público, mas para o momento histórico do vídeo, a primeira linha de metrô aqui da cidade foi inaugurada em 1902, né? Foi mandada fazer pelo Kaiser, foi mandada fazer pelo Imperador. Então ela é antiquíssima, é uma coisa que faz parte da estrutura da cidade desde 1902. Sim, e o próprio S-Bahn também, ele já tem, né, muitas décadas, ele sempre foi elétrico, eles têm muito orgulho disso também. O sistema aqui, ele sempre foi bem grande, né? Bom, ele cresceu rapidamente a partir de 1902, e eu acredito que ele sempre foi bem pensado, né? Pelo menos no mapa das linhas original, tu já via que tinha uma preocupação de conectar todas as maiores partes da cidade. Aparentemente, eles foram bem sucedidos, tanto é que até hoje aí temos um bom transporte público. Daí eu não sei se essa pergunta era exatamente isso que ele queria perguntar, ou ela, não sei, ou se a pessoa se embananou na hora de perguntar, porque normalmente as pessoas querem saber sobre a segunda metade do século XX, né? E aí, durante a segunda metade do século XX, aqui em Berlim, a gente tinha o problema da divisão, né, do muro de Berlim, e aí várias linhas foram cortadas, várias foram interrompidas, a gente tem estações fantasmas, tinha na época estações fantasmas e tudo mais.
mais. Mas isso aí seria material para todo um vídeo. É bem interessante, sobre isso. inclusive. É uma coisa bem legal de se falar, talvez, no futuro. O Davi quer saber se existe ônibus e metrô em Berlim às 2 horas da manhã regularmente. Então, a resposta é que sim, especialmente ônibus, porque o metrô, na verdade, a partir da 1h30, 2 já não vai estar mais funcionando, né? O U-Bahn. Porém, daí o que acontece é que vão ter ônibus de substituição que vão praticamente fazer o mesmo caminho da linha, né? Só que pela superfície, né? Então vai ter transporte público para poder pegar mesmo de madrugada, por mais que, claro, né? A frequência dele é muito menor. Mas tu nunca vai estar na Rua da Amargura ou tendo obrigatoriamente que pegar táxi. Se tu se preparar bem ali, ver os horários, né? Dá pra jogar no Google Maps e ele já tem ali toda a tabela pra tu ficar sabendo qual é o próximo, né? Então, digamos, tu tá num bar, aí tu já sai ali um pouco na hora pra não precisar também ficar no frio no inverno, por exemplo, sabe? Pensando em todas as possibilidades. Mas no final de semana, quando a gente vai pro bar, o transporte público é 24 horas aqui em Berlim, então não tem tanto esse problema, né? Durante a semana mais que tem essa questão, e aí os ônibus noturnos, eles vão ter o mesmo número do metrô, né? Por exemplo, o U1 vira o N1, né? De noite, Nacht. E aí esse ônibus passa o quê? De 10, 15, eu não tenho, poxa, não tenho ideia, tem que olhar a tabela daí. E o U-Bahn, né? O trem mesmo, passa de 2 em 2, 3 em 3, dependendo do horário durante o dia, sim, né? No pico, né? No pico. E aí, ou, sei lá, 5, não demora muito, né? Mas o ônibus vai demorar bem mais. Então é bom se planejar isso, tu precisa fazer alguma coisa de madrugada, ir pro aeroporto, alguma coisa assim. O Matheus, ele tá perguntando aqui se existe o famoso DJ de ônibus aqui, né, aqui em Berlim, e se existe algum tipo de desrespeito no transporte coletivo. Sim. Assim, gente, nós estamos no planeta Terra, e no planeta Terra tem pessoas, né, e pessoa é um negócio complicado. Então, assim, não é como no Brasil, né, eu lembro que lá, né, anos atrás em Porto Alegre, tinha uma galera ouvindo música, assim, para que o ônibus inteiro ouvisse aquela música, porque era uma música tão boa que ele queria muito que todo mundo, né, queria compartilhar a arte. Isso eu não vejo aqui. Eu vejo gente que, sei lá, esqueceu o fone e não tá disposto a se privar de ouvir sua música e fica ouvindo, mas é baixinho, assim, né? Se tu tá sentado na frente ou do lado, tu escuta. Sabe o que eu ouço mais? Às vezes o que eu mais ouço é quando a pessoa tem um fone de ouvido muito ruim e tá ouvindo no talo. Aí fica aquele... Tu consegue meio que ouvir só a batida toda distorcida, assim, né? E o cara tá, né, destruindo o pobre do tímpano dele, né? Tem também gente jogando. Eu escuto muitas vezes as pedrinhas fazendo... Isso é bem comum, né? É verdade. Tipo, sei lá, Candy Crush, né? Ou então fazendo chamada também. A pessoa tá fazendo face call no trem, daí fica ali blá, 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 blá. Daí é alto, óbvio, né? A pessoa tá falando ali. Infelizmente não é tão quieto, assim. Às vezes tem uns momentos que fica um silêncio, daí é tudo tão bom, sabe? Quando tá todo mundo, cada um na sua, aí dá uma paz. Mas isso não é toda vez, obviamente, né? Tanto é que senão não seria essa sensação tão boa também. Mas aí, ele perguntou também se tem desrespeitos em geral, né? Uma coisa que não pode fazer no metrô aqui, por exemplo, é comer comida quente, né? E às vezes tem gente, não mais agora tanto, né? Mas antes tinha bastante gente comendo no metrô, que era meio tipo, ai gente, eu não quero cheirar o teu doner agora, sim, sabe? Daí eu também tô com fome. Aí a pessoa fazendo bagunça cai no chão, suja tudo. Ou então às vezes as pessoas vão de galera também, elas estão felizes, gritam e dançam e fazem brincadeira, né? E fazem bagunça. Mas isso não é proibido, né? Não é proibido. Porque eu tô, né, querendo entrar nas partes proibidas. E outra coisa que é proibida é consumir álcool no metrô e as pessoas consomem como se não fosse proibido, né? Normal. Agora, no momento em que vivemos, a gente tem a questão que é obrigatório usar máscara dentro do metrô, né? Tapando a boca e o nariz. E isso é bem complicado, né? Dificilmente as pessoas estão tapando os dois. Né? Às vezes tá só o nariz, às vezes tá só a boca, né? As pessoas têm essa bagunça aí. E o Murilo, ele deve ter vindo aqui pra Berlim, e ele percebeu que em Berlim e na Alemanha toda em geral, não tem catraca, né? Pra entrar no metrô. A estação tá ali, tu entra ali. Para entrar na estação, tem vários cartazes, né? Plaquinhas, coisas coladas, dizendo que tem que ter o ticket validado. E a pergunta dele é, as pessoas têm o ticket validado ou as pessoas aproveitam que não tem catraca pra simplesmente não pagar? Olha, tem muita gente que segue um estilo de vida de realmente não pagar, isso é fato. Que eles ficam ali sempre, né, desviando dos fiscais e tudo mais, mas observando, né, isso aí é uma coisa bem de observação nossa, que a gente pega bastante trem. Quando chegam os fiscais, eles fiscalizam e é bem comum que ninguém esteja com o ticket faltando. É bem comum que ele passe pelo vagão inteiro, verifique as pessoas e esteja tudo bem. Então, a partir dessa observação, daria para argumentar que a maioria esmagadora das pessoas realmente compra ticket ou tem o ticket mensal ou anual, que nem nós temos, e que não é evasão não é um problema tão grande assim. Mas a gente não tem os dados, né? Não tem as estatísticas aí para te compartilhar. Não tem catraca, porém, né, de maneira totalmente aleatória, eventualmente entram fiscais à paisana aqui em Berlim. Eu sei que tem alguns lugares da Alemanha que eles estão de uniforme, mas em Berlim eles estão vestidos como qualquer pessoa, né? E eles entram e anunciam, me mostra o ticket aí. Eles têm o crachá deles, né? Por isso que eu tô fazendo assim. Na minha experiência,
experiência, eu diria que 5% das vezes alguém não tem ticket. Difícil É muito dizer, pouco. É difícil dizer, que a gente nunca tabelou assim, né? É que eu fico prestando atenção, eu não tô fazendo nada. Exato, tá observando, né? Ver se tá todo mundo ali. E realmente, em geral, é bem isso, assim, a maioria esmagadora das pessoas tem. Então, acho que o sistema ainda funciona, o que é muito bom porque eu acho muito agradável que não precisa passar por catracas. Essa liberdade, assim, tu chega, entra no trem, sai do trem, vai pra casa. É muito conveniente, é muito confortável. E eu quero aproveitar que a gente tá mais ou menos na metade aqui desse vídeo pra chamar a atenção de vocês para o fato de que agora você pode se tornar um membro do canal Alemanizando. A gente tem várias vantagens especiais, tem 3 níveis de membros, desde 2 euros até 15 euros, que em reais são outros valores, acho que é de 5 reais até alguma coisa. 50. Eu não sei bem, porque o YouTube ele converte sozinho, né? Não é a gente que coloca esse valor. Enfim, é só clicar aqui embaixo no botãozinho de se unir aos membros e tu vai saber, né, o valor e o que a gente traz aí de benefícios. A gente tem desde aparecer o nomezinho no final do vídeo e ter o nosso agradecimento, até coisas como as entrevistas completas na íntegra, lives exclusivas e tudo mais. Então, dá uma olhada lá que vale a pena. Apoie hoje mesmo o Alemanizando! E o Camundong, que também esteve em Berlim, perguntou o seguinte: Alemanizando, quando eu pegava o ônibus em Berlim, percebia que algumas pessoas mostravam o ticket e outras não. Afinal, devo mostrar ou não o ticket ao motorista? Tem fiscal no ônibus também? Sim e sim. Tem que mostrar o ticket pro motorista. Não tem cobrador aqui na Alemanha, né? Tem só o motorista. Só tem um profissional, vamos dizer assim, dentro do ônibus aqui, né? E aí é de praxe, é de etiqueta mostrar o ticket pra ele ver, ou ela, né? Que tem vários motoristas também, que a gente tem o ticket. Só que assim, muitos desses motoristas não se importam. Não é o trabalho deles, em teoria, né? Porque tem o fiscal. Sim, é verdade. Inclusive, hoje em dia também, né, assim como nós temos diversas mudanças, não dá mais para entrar pela porta da frente aqui em Berlim, e eles até colocaram, né, um plástico tapando, né, isolando o motorista das pessoas para proteger ele, né, das pessoas. Proteger do vírus, né? Proteger Coitado das pessoas. Exato. Bom, as pessoas estão carregando. Enfim, Bem, hoje em dia nem tem como mostrar para ele nada, né? Tu simplesmente entra no ônibus. Já digo que, na minha experiência, fiscal no ônibus é uma raridade, assim, que é quase achar um tesouro, assim, né? eu acho que agora, por causa do corona e porque a gente não pode mais falar com o motorista, tem mais. Okay. Eu tenho percebido mais. E aí, normalmente, o que eles fazem, pelo que eu observo, não é o fiscal entrar no ônibus, como eles fazem no metrô. Eles ficam esperando na coisa, como chama? No ponto de ônibus. E aí, quando a gente vai sair do ônibus, eles dão o bote. Mostra o ticket aí. Mas se por acaso tu não tiver o ticket, né? Porque a pessoa vai pegar o ônibus e não tem ainda o ticket. Normalmente, fora dos tempos de corona, a gente compra direto com a pessoa que tá dirigindo o ônibus, né? Agora tem que comprar ou pelo aplicativo ou nas estações de metrô. A Jéssica falou o seguinte, já se defendeu, falou assim, olha, nunca andei sem ticket, nem pretendo andar, mas eu sempre fiquei curiosa pra saber o que acontece quando o fiscal pega a pessoa sem o ticket no metrô, ou enfim, né, no transporte público. Bom, felizmente também a gente nunca foi pego, porque a gente nunca ficou sem ticket, né? Então a gente só tem observações também, a gente percebe que a pessoa é retirada do trem, né? Imediatamente. A gente vê às vezes as pessoas tentando argumentar ou contar a historinha e os cobradores não estão nem aí, os fiscais no caso, né? Não estão nem aí, eles estão com uma cara assim impávida e eles ficam registrando lá o nome da pessoa, né? Registram teu endereço, todos os contatos e tal, porque eles vão te cobrar os 60 euros de multa, né? Exatamente. E aí, assim, faz muitos anos isso, tá? Mas eu tenho uma história que um dia eu tava indo cortar o cabelo, né? Não sei se vocês notaram que eu cortei o cabelo agora, né? Mas enfim, eu tava indo cortar o cabelo em outro lugar. E aí, eu tava lá caminhando e aconteceu uma coisa que acontece aí com uma certa frequência em Berlim, que uma pessoa gritou, Alemanizando! E aí eu parei, né? E aí a pessoa falou assim, nossa, que coincidência te encontrar aqui agora, porque eu tô com um problema. Eu fui multado no Uber e eu não sei o que eu faço com esse papel. E aí eu também não sabia, né? Mas a gente leu juntos e era tipo de um boleto que tu tem que ir na BVG, né? Na companhia de transporte pagar. Foi isso que eu entendi. Ou no banco. E isso faz muitos anos. Pode ser que tenha mudado. Mas a ideia é que não é pra pagar diretamente pro fiscal, né? Isso aí, pelo menos, é a regra que eu sei. Não é pra dar dinheiro pro fiscal e sim pegar aquele papel e lidar com isso. Aí sempre vem a pessoa que quer ser muito esperta e fala assim, mas se eu sou turista, como é que eles vão me cobrar? E aí realmente eu não tenho uma resposta pra isso. Eu acho que eles não têm como cobrar. Olha, eu conheço uma pessoa... lá vem. Que é engraçado, né? Porque, ó, isso aqui já fica de dica, né? Porque quando tá indo pro aeroporto Schönefeld, ele fica na zona C. Então tu precisa não apenas comprar um ticket, mas um ticket que vá até a zona C. Normalmente dentro de Berlim tem a zona A e a B, que cobre toda a cidade de Berlim, e fora dela, né, nas cidades satélites são a zona C. Dito isso, é muito comum que as pessoas esqueçam de comprar o ticket até a zona C para o Schönefeld. E eu conheço uma pessoa que esqueceu, né? Ele tinha o ticket validado, porém não extenso, e ele foi verificado, que é muito comum que eles verifiquem as pessoas também. Nesses meio termos, assim, entre o B e o C, é mais comum que tenham fiscais, pelo menos, né, na minha observação. E o cara foi, né, honesto, deu todos os dados para ele, e depois de algum tempo ele recebeu uma carta no Brasil cobrando a multa.
Eu não sabia disso. Bom, bem, então, pronto. Eu ia dar uma lição de moral, nem precisa. Você vai ser cobrado. Agora, o que acontece se a pessoa que recebeu a conta no Brasil não pagar? Eu não sei. Vai a polícia, a Polizei, Eu vai acho- até é. o Brasil, o Ordnungsamt. Eu acho que não acontece absolutamente nada. Mas assim, pague o metrô. Você tá usando. Paga o aluguel. Paga o aluguel. E o Murilo, ele perguntou o seguinte: como era o sistema de transporte público na época do muro e após a queda, como foi a integração do transporte público? E isso é uma das coisas, né, que tem vários fatores que nos ajudam a perceber qual lado do muro nós estamos hoje em dia, né? Então, digamos, as cicatrizes que sobraram do Muro de Berlim. E uma delas é justamente o transporte público. Por exemplo, o sistema de tram, que é o trem por cima, né, no asfalto ali, nos trilhos no asfalto, é extremamente mais comum na antiga Alemanha Oriental. Bonde. O bonde. Bonde é a melhor palavra. Bom, se tu vê um tram, é muito mais provável que tu esteja na Alemanha Oriental, por mais que, né, ele tenha sido estendido hoje em dia para a antiga Alemanha Ocidental também, porque era mais barato de fazer, né? Fazer o metrô em si, tu tem que cavocar, tem que construir o metrô embaixo lá e depois tapar de novo, ou tem umas brocas gigantes que vão cavando por baixo, enfim, mas são técnicas muito mais, né, demoradas e complicadas e caras. E também existem alguns locais que, por mais que estejam meio próximos uns dos outros, por exemplo, bairros, né? Tu tem o bairro de Neukölln, que é bem populoso, é um bairro gigante, mais pro sul, e pro sudeste tem o bairro de Friedrichshain. E esses bairros são muito mal conectados. Existem, às vezes, momentos que tu não consegue um transporte, não tem um trem que vai direto, porque né, tinha um muro atrapalhando. Então, ainda existe todo um movimento de tentar compensar, né, essas décadas perdidas e tentar conectar melhor a cidade. Inclusive, às vezes tem uns locais que parece que é um buraco negro, assim, que não tem nenhum transporte mega óbvio ali no meio, sabe? Porque é justamente onde passava o Muro de Berlim. Acho que, na verdade, isso não acontece nem só com Neukölln e Friedrichshain. Acho que isso acontece uberadas, assim. Sim, tipo, isso é um exemplo. Assim. Pega, por exemplo, Prenzlauer Berg e Wedding. É Sim. um do lado do outro e não tem, se vocês olharem no mapa, não tem conexões em linha reta do leste pro oeste, do oeste pro leste. Tem que fazer toda uma volta pra conectar os bairros que são literalmente um do lado do outro. É. Ou ir pra Mitte, né? Que daí fica no meio, teria o problema da divisão do Muro de Berlim, mas como é o centro, fica tudo mais conectado. Mas assim, é esquisito. Uma linha que conecta muito bem, na verdade, toda a cidade é o S-Bahn. O S-Bahn, ele realmente já conseguiu compensar bastante, já que eles já existiam, né, linhas antes do muro, então eles simplesmente reconectaram ali, recaustaram, aí nós temos novamente uma conexão muito boa através do S-Bahn. Mas o U-Bahn em si, que é o metrô, ele é um pouco mais esquisito. E aí, pra terminar esse vídeo, a gente tem aqui duas perguntas que elas são bem diferentes, mas elas são meio parecidas ao mesmo tempo, que é o Marcelo e a Vânia. E o Marcelo perguntou se existe carro único para mulheres no transporte público. E a Vânia falou que ela observou, quando ela estava aqui na Alemanha, que em estacionamentos tem vagas especiais para mulheres, né? Normalmente as vagas para motoristas femininas fica bem perto da porta de seja lá o que for que esse estacionamento faz, né? E aí ela meio que comentou sobre isso, que ela achou estranho que num país seguro como a Alemanha precise ter vagas de estacionamento especiais para mulheres. E aí a gente pode responder numa amálgama sobre a segurança das mulheres no transporte público e privado. Destacando que é de fato uma vaga para mulheres, não é nem para grávidas, sabe? Então realmente é uma coisa que chama atenção. Não existem, no transporte público em si não existem vagões específicos, né? Eu não tenho como também afirmar qual é a prevalência de violência contra mulheres no transporte público aqui em Berlim. Eu tenho uma teoria. Diga. Que como o transporte público não é tão lotado, não tem como ficar apalpando e passando a mão e encoxando, entendeu? Sim. Seria muito óbvio num metrô relativamente vazio, ou mais pra vazio do que pra cheio, se o cara chega em mim perto, assim, eu vou, tipo, não. Sai daqui, Ou eu vou sair de perto, ou eu vou falar, ei, qual é? Então, no metrô lotado, abarrotado de gente, é mais difícil, muito mais difícil de controlar isso e de quem foi também, né? A gente sabe, né, ou a gente ouve falar que no Japão isso é muito comum, né, ter assédio no transporte, tanto é que existem os vagões para mulheres, isso é uma coisa que a gente até observou lá, né. Mas aqui, então, talvez por isso, não seja um problema tão grave, o que é uma coisa muito boa. E já no estacionamento, talvez seja uma questão de que realmente tivesse uma questão de predadores, né, aproveitando ali aquele espaço meio abandonado para seguir mulheres quando elas chegavam dentro do estacionamento. Mas daí eu não sei também qual é o nível de problema que isso causou, mas mesmo que tenha causado poucas vezes, é uma solução simples também que não atrapalha ninguém, né? E só ajuda. Eu já li sobre isso, na verdade, e o problema é que o estacionamento normalmente ele tá meio vazio, né? Porque, principalmente aqui em Berlim, as pessoas usam mais transporte público do que carro, né? Então o estacionamento é sempre aquele passando o rolo de feno. Teve uma época, insira aqui, não sei, anos 90, início dos anos 2000,
viu que tava uma epidemia de abuso de mulheres no estacionamento, né? No escuro, ali no meio dos carros e tal. Aí por isso eles resolveram o problema colocando essas vagas especiais. Legal, muito bem. Que bom que deu certo, né? Espero que tenha melhorado bastante os índices aí também. E com isso a gente finaliza esse vídeo, né? A gente falou aí especificamente sobre o transporte público mais de Berlim, mas espero que ajude aí quem tá, né, quem mora aqui ou quem tá vindo visitar e tal no futuro próximo, né? Vamos torcer. E que daí a experiência de vocês seja muito mais tranquila e muito mais agradável passeando aqui por a bela cidade de Berlim. Exatamente. E esse vídeo aqui ele tem continuação, a gente vai continuar falando sobre trânsito agora, né, no próximo vídeo, não tão especificamente sobre o transporte público de Berlim, mas abrangente. Então se inscreve aqui no canal, né? Clica no sininho pra não perder o próximo vídeo e volte sempre, né? Até o próximo vídeo. Tchau!